Olá, amigos da SBEB, nosso canal da SBEB, o seu canal de conteúdo de engenharia biomédica na internet. Nós estamos iniciando agora um webinar ao vivo, embora não vá ser transmitido em streaming ao vivo, mas ele vai ser gravado ao vivo, com todas as imperfeições e todas as perfeições que são acometidas em situações como essa. E hoje temos como convidado o Renato Zangaro, que é professor da Universidade de Anhembi Morumbi, Anhembi, Anhembi Morumbi. O nome. Anhembi Morumbi. E também diretor técnico, diretor de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento do Parque Tecnológico de São José dos Campos. Renato, muito obrigado, amigo de longa data, com importantes colaborações já tivemos na SBEB, né? O Renato é um ex-presidente da SBEB, pessoa com que eu tenho muito carinho, e nesse momento ele vai nos brindar com uma palestra importante relacionada às características do Parque Tecnológico de São José dos Campos, bem como o uso de fototerapia e ozonoterapia no tratamento do Covid. Renato, você tem o tempo que você achar necessário. Para a plateia, apenas para deixar bem claro, as intervenções todas vão ser muito bem-vindas. Eu vou anotar todos os comentários que forem feitos no chat público e também vai ser dado voz e vídeo a todos que quiserem fazer a intervenção. Eu só peço que aguardem os momentos oportunos durante o webinar, e isso vai ficar bem claro quando a gente apresentar. E, nesse momento, eu passo, então, a palavra ao Renato, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade por apresentar para a gente os temas importantes que vão ser aqui discutidos e também por contribuir para o canal da SBEB. Obrigado, Renato. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos que estão participando desse webinar. Bom, a ideia desse nosso bate-papo, eu centrei em 3 linhas, que eu pretendo ser bastante breve, até para dar mais tempo de discussão, né, caso suscite essa discussão, para apresentar um pouquinho do que é o CITES, o Centro de Inovação e Tecnologia em Saúde do Parque Tecnológico de São José dos Campos, depois falar um pouquinho sobre fototerapia e depois um pouco sobre ozonoterapia, voltados para a aplicação do Covid-19. Bom, então, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Então, só abordando a questão, então, do Parque Tecnológico, né, nós estamos no parque há 10 anos e, no início, nós estávamos iniciando a questão da área de saúde dentro do Parque Tecnológico e a ideia foi criar uma estrutura diferente daquilo que é tradicional no país. Ou seja, ou você está dentro de uma universidade, ou de um ICT, como é o caso do Rodrigo aí no Metro, ou outro tipo de organismo, mas nós não tínhamos essa possibilidade aqui no parque na época. Isso foi em 2010. E surgiu a proposta, então, de, ao se criar a área de saúde, a ideia de promover, né, a área de saúde aqui, nós criamos uma estrutura que foi a CIT, que é uma associação de pesquisadores, né, que coordenam esse centro, né? É uma associação sem fins lucrativos, e aí nós fugimos dos padrões clássicos, né, que existem no país. Com a ideia do quê? De exatamente tornar mais flexível a proposta de P&D, de PDI, né, de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, no país. Então, nós fundamos isso na época, e hoje a CIT, que vocês estão vendo na tela, né, Centro de Inovação, Tecnologia e Educação, coordena o CITES, que é o Centro de Inovação, Tecnologia e Saúde do Parque Tecnológico. Qual é o papel da CIT nesse jogo? Estabelecer vínculos com a pesquisa, desenvolver pesquisa e desenvolver vínculos com a indústria, né? Então, e hospitais também. Tipicamente, nós temos aqui dentro do parque uma centena de empresas de base tecnológica, uma dezena ligada à área de saúde e, obviamente, a CIT interage com essas empresas e também com empresas fora do parque, né? Não é exclusivo do Parque Tecnológico esse arranjo. Mas é um arranjo que nos permite, através de captação de mão de obra, por exemplo, pessoas, aqui em São José dos Campos é muito rico nesse aspecto, nós temos grandes centros de pesquisa alocados aqui, e hoje nós temos muita gente aposentada, extremamente competente, né?
e totalmente hábil para continuar seus trabalhos. Então, através da CIT, nós podemos associá-los a projetos submetidos a empresas ou submetidos a agências de fomento, tipo CNPq, FAPESP e outras agências de fomento, né? Então, com isso, a gente tem um outro formato de captar mão de obra capacitada, né, altamente qualificada, para desenvolvimento de projetos ligados à área de saúde. Nós temos um braço também na área de meio ambiente, dentro da CIT, né? E, paralelamente, a CIT dá guarida aqui dentro para o programa de pesquisa e pós-graduação em engenharia biomédica da Universidade Anhembi Morumbi, que eu também coordeno, né? Então, um formato um pouco diferente daquilo que é clássico, né, dentro das universidades ou dos ICTs, como eu coloquei. Aí nós temos um organograma da CIT, nós temos a Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, a Presidência, o diretor de pesquisa, eu estou nessa função hoje aqui dentro da CIT, o diretor de educação, e aqui nós temos 3 centros ligados, uma área de saúde, uma área de meio ambiente e outra área de cursos, né? E aqui no centro, abaixo da diretoria de P&D, nós temos a Sinova, que é o Centro de Inovação, que se ocupa da transferência de tecnologia para a indústria ou para outros parceiros, né? Então, quem faz esse papel de interface é a Sinova, né? Hoje nós temos um colega, que é o Mauri, que coordena a Sinova. Então, esse é o organograma da CIT atualmente no Parque Tecnológico. Nós atuamos num eixo que é tecnologia e saúde. Esse eixo central aqui, obviamente eu tenho aspectos muito fortes da engenharia biomédica, da química industrial, da química, né, da biologia, da bioquímica molecular e biologia também. Então, esses grandes players, biologia, engenharia e química, né, nos juntam em cima de tecnologia e saúde, para poder produzir desde de fármacos e também da área de equipamentos, né, que é a questão mais voltada da SBEB, né, que reúne aí inúmeros grupos de pesquisa no país. O nosso eixo de trabalho está nesse tripé. A gente discute as necessidades com os parceiros, seja empresa, seja hospital, né, o usuário, pode ser também alunos, né, aluno ligado à pós-graduação, mestrado ou doutorado. Então, discutido as necessidades, nós passamos, então, para desenvolvimento de testes e para o uso. Claro que nesse pacote tem muitos players, né? Nós estamos falando aqui, de novo, de indústria, estamos falando de hospitais e estamos falando da academia como um todo, né? E, obviamente, num caso, hoje, como preocupa o mundo todo, no caso do Covid, mais players ainda, né? A população inteira está conectada nesse mega problema, envolve respiradores, envolve máscaras, envolve luvas, envolve equipamentos de uma grande gama de atuação. Então, esse é basicamente esse tripé o que nós nos guiamos de uma maneira simples, simplificada, para identificar problemas, né, desenvolver propostas, testar e partir para o uso, né? Se nós olharmos de uma maneira mais global, eu tenho três grandes, ou 4 grandes, né, mas 3 grandes setores: o setor público, que é o governo, a parte regulatória. O Rodrigo está aí no Inmetro, uma das questões regulatórias, né, está exatamente com o Inmetro, que, aliás, regula todo esse aspecto aí em todos os equipamentos, né, na área de saúde, principalmente. Não só de saúde, né, a gama do Inmetro é muito maior que isso. Mas, então, o eixo governamental, o eixo científico, e aí nós temos, então, uma pesquisa estratégica, né, setor de pesquisa, e prova de conceito. Uma vez feita a prova de conceito, nós temos aqui uma interface com a área
de saúde, que requer aí profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, bom, todos os profissionais da área de saúde, né, que atuam conosco nesse papel de identificar problemas, né, de fazer testes, de fazer ensaio clínico e realimentar aqui para a parte de pesquisa, né, ou realimentar para a prova de conceito. Uma vez isso fechado, nós então partimos para a parte de produção, né, e aí, obviamente, vai entrar a indústria e a parte comercial da indústria que vai trabalhar mercado, né. Então, os grandes eixos são exatamente esses, né, setor público, setor científico e o setor de saúde. E, finalmente, o setor ligado à indústria. Bom, então, fechada essa janela, esse slide, né, dos quatro players macro para a área de tecnologia em saúde. Então, é isso que nós trabalhamos aqui, né, para viabilizar P&D ou PDI na área de saúde aqui no Parque Tecnológico. Então, só para dar um fecho nesse aspecto, o nosso objetivo com esse eixo de PDI no Parque Tecnológico é a ideia de buscar mais parceiros, flexibilizar a pesquisa, né? Nós temos formas muito simples de viabilizar os parceiros, né? De trocar informações, e de fazer acontecer projetos em colaboração. Então, nós somos muito pouco formais no aspecto de administração, né? Pouco formais no sentido de sermos bastante flexíveis. Acho que isso que eu quero colocar, né? Então, existe várias frentes, e aí, então, os colaboradores, os interessados em colaboração, fazer contato e a gente estabelece uma forma de viabilizar esses projetos, buscando parceiros, né, seja industrial ou seja da área de fomento. Dentro desse eixo, como eu coloquei, aí tem também a participação da cooperação com a Embi-Morumbi, onde opera aqui dentro. A Embi-Morumbi utiliza os laboratórios da CIT para o seu programa de engenharia biomédica, né, tanto para mestrado e doutorado. Então, paralelamente ao desenvolvimento que a CIT promove junto à indústria, também tem uma interface forte aí, no caso, com a Embi-Morumbi para viabilizar o programa de engenharia biomédica da Embi. Inclusive, a visita da CAPES, na época, foi feita, obviamente, pelos laboratórios que foi discutido na época, eram exatamente da própria CIT, onde há, obviamente, um convênio formal entre a CIT e o Parque Tecnológico, a CIT e a Embi-Morumbi, que permite viabilizar esse tipo de abordagem, correto? Aí nós temos linhas de atuação do programa, mas eu não vou entrar em detalhes nisso, área terapêutica, biomecânica, instrumentação, medicina translacional, radiação ótica, né, não ionizante, e produtos terapêuticos. E diagnósticos, sistemas e processos diagnósticos, onde a gente tem, então, desenvolvimento de técnicas para diagnóstico, ferramentas computacionais para a saúde pública e análise de sinais. Isso dentro do programa da engenharia biomédica que opera aqui dentro pela Embi. Os CAPs, nós temos CAPs e da própria Embi-Morumbi, então, pessoas interessadas em atuar conosco podem buscar informações no portal da Embi. E aqui eu vou passar bastante rapidamente, porque não é o foco, das áreas de pesquisa que nós temos aqui. Espectroscopia ótica, atuando na área de diagnóstico de câncer e distribuição de drogas. Aí estão os grupos e algumas publicações. De novo, não vou abordar isso, porque isso aqui seria um tempo longo para debater. A parte de processamento de sinais, trabalhando com lógica fuzzy, análise de componentes principais e partial least squares. Também outra linha de atuação do programa. Medicina translacional, pesquisa e desenvolvimento, na área cardiovascular e na área de condicionamento físico também e cardiovascular. A área de inteligência artificial e ciência de dados, na área médica, aí vários subitens.
A área de movimento humano, trabalhando com eletromiografia, baropodometria, estabilometria, é outra linha de pesquisa. Diagnóstico e terapia, trabalhando com fotoluminescência, síntese de drogas e terapia fotodinâmica, é um outro grupo que atua conosco aqui. Área de fototerapia, fototerapia transcraniana e trabalhos com fotocoagulação, que é um pouco do que nós vamos falar um pouquinho também sobre a aplicação em COVID, usando fototerapia. E, finalmente, a ozonoterapia, seja para a área de desinfecção e esterilização e também na área de terapia em humanos, né, como vocês estão vendo aí, uma aplicação em pés diabético, mas, obviamente, aplicação tópica nesse caso. E tem uma parte também ligada à área de desinfecção, no caso, apresentando água, mas desinfecção de águas contaminadas, né, de água de reuso e vários outros, a parte hospitalar, né, que nós temos hoje um tema discutindo aqui com o hospital regional, trabalhando na área de desinfecção de salas onde o pessoal faz a colocação das vestes, né, para entrar em centro cirúrgico ou entrar na UTI. A ideia, então, também é trabalhar com desinfecção por ozônio. Então, eu paro aqui esse tópico antes de entrar em fototerapia. Então, a minha proposta é deixar aberto agora para a gente debater um pouquinho sobre esse tópico, ou, se preferir, a gente avança e depois vem abordando tirando as dúvidas ou discutindo os pontos que vocês julgarem mais pertinente. Renato, antes da gente ir para a parte, vamos dizer, mais técnica, embora empreendedorismo seja uma área técnica e muito importante, eu entendo que o Pacto Tecnológico de São José dos Campos tem uma intenção básica, se não única, mas pelo menos básica, importante, de fazer entregas para a sociedade relacionadas a empreendedorismo. E aí eu pergunto, antes de perguntar, eu costumo sempre colocar que no meu entendimento, nós temos 3 estágios grandes que o pesquisador segue, pesquisador em todos os níveis, desde o aluno de mestrado até o professor, né, o pesquisador sênior, para fazer uma entrega para a sociedade. A primeira é pesquisa básica, que eu genericamente me comunico com os gestores como sendo PQ, e em seguida, ou quase junto, tem o DT, que é o desenvolvimento tecnológico, e o que deveria ser o alvo de toda a pesquisa é a transferência de tecnologia. Então, PQ, DT, TT é o acrônimo que eu costumo me referir quando eu penso que é para ser entregue para a sociedade algo que os pesquisadores fazem. Um pacto tecnológico tem uma intenção, basicamente, de fazer uma transferência de tecnologia, uma entrega final, um TT. No momento, como é que está instituído, como é que está organizado o Pacto Tecnológico São José dos Campos nesse acrônimo pesquisa tecnológica, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e transferência de tecnologia, PQDTTT. E, principalmente, até que ponto o Pacto Tecnológico está capaz de entregar o TRL, Technical Readiness Level. Vocês são capazes, dentro do Pacto Tecnológico, de entregar o TRL até o nível 7, cabeça de série, chegando ao nível 8, eventualmente, que já é produto pré-mercado, e também fazer a avaliação de mercado? Como é que é o entendimento do Pacto Tecnológico nesse aspecto de TRL e de PQDT-TT? Então, bom, como é que é o modelo de operação do parque? Como eu disse, nós temos eixos orientadores, que é ligado à área de saúde, à área de TI, né, à área de aeroespaço e à área ambiental. Cada uma dessas áreas tem as suas formas de atuar, né? Cada um tem suas características em função da interface com a indústria, né? Por exemplo, se eu falar do aeroespaço, que não é uma área que eu atuo, apesar de já ter trabalhado na Embraer, ela atua, fundamentalmente, nós temos aqui players da área dentro do parque tecnológico, talvez não, com certeza, é a que mais detém empresas que trabalham nessa área, né?
Então, veja, a atuação do parque, ele parte desses grandes eixos que eu falei, aeroespaço, TI, saúde e meio ambiente, e conecta-se com as empresas. As empresas, nós temos aqui, como eu falei, da ordem de 130 empresas que estão dentro do Parque Tecnológico, hoje, né? Então, a interface maior do parque, ou seja, o objetivo maior do parque é alavancar essas empresas, né, fazendo com que elas ganhem musculatura para avançar. Aí tem dois pontos importantes. Tem empresas nascentes, né, que são as startups, que é um primeiro eixo. Depois tem empresas residentes que já passaram pelo processo de inicial, né, startups, e já migraram para uma segunda fase, né? E o que o parque faz nessa linha é buscar parcerias ou buscar apoio, financiamento, trazer financiamento para dentro do próprio parque, né? Através dos grandes de FINEP, de FAPESP, e, obviamente, nós também atuamos de maneira paralela nesse processo, né? Então, o parque, na questão de entregar, né, de uma entrega de um protótipo, né, se eu posso assim dizer, as empresas que estão aqui dentro têm total capacidade para ir até o final, tá? Então, as residentes, obviamente, as empresas residentes já atuam no mercado, né? Só que são empresas de base tecnológica, né? Não está no parque empresas que não tem a ver com ciência e tecnologia, né? Todos que estão aqui têm um viés bem forte em PDI, né? Então, por isso estão aqui. Esse é o eixo orientador. Quando eu falo se você falar em CNPq, obviamente eu tenho interface com o CNPq, eu como CT, né? Porque encaminhamos projetos para o CNPq, como tem a Unifesp que está aqui dentro, como tem a FATEC que está aqui dentro, como tem a Unesp que está aqui dentro. O parque tem, se não me falha a memória, são esses 4. A Embi Morumbi, FATEC, Unesp, Unifesp, é isso, né? Não sei se faltou alguma. Então, aí entra esse eixo na questão ligada à pesquisa, ou à área mais básica, se você quer assim se colocar, né? Se nós avançamos para a área industrial, aí eu vou direto, né, com uma empresa que já está estabelecida e que pode entregar já um produto final no seu, né, no mercado. Não sei se é isso muito que você perguntou, mas... É exatamente isso. É exatamente isso que eu perguntei. Inclusive, eu caí no meio do caminho, mas eu entendi o meandro da sua resposta, eu acho que sim. E eu só tenho a considerar o seguinte: os nossos participantes, que não são poucos, né, mas estão um pouco tanto quanto tímidos. Eu ainda não vi nenhuma pergunta específica dos nossos participantes online. Não é problema nenhum. A questão é que a gente pode agora, então, Zandra, se você achar razoável, a gente pode seguir para o segundo módulo da sua apresentação. Tá ok. Não há perguntas, avancemos. Então, a proposta nossa é fazer uma abordagem, de novo, bastante sintética. Não dá para fazer uma abordagem longa aqui, nem é o objetivo, mas é colocar à baila a questão da radiação óptica sobre possíveis intervenções no COVID, né? A luz, como se sabe já há muito tempo, ela atua no corpo humano. A gente fala que nós não fazemos fotossíntese, mas eu tenho dúvidas, apesar de não termos exatamente clorofila, mas temos outros elementos no corpo que garantem um processo de interação com a luz bastante efetivo, né? Se nós olharmos, por exemplo, questões ligadas à produção de melatonina, por exemplo, ela é essencialmente ligada à luz, né? Nós temos um precursor de triptofano ativado, que vai gerar, ativado por luz, né, que vai gerar serotonina, que vai gerar melatonina a posteriori, né? Nós temos vários relatos de caso em países com pouca luz. Quando eu digo pouca luz, é porque tem um inverno muito mais rigoroso,
onde a incidência solar é muito menor, e aí, então, você tem questões ligadas à depressão, e é muito intenso isso na Escandinávia, por exemplo, né, em países mais próximos dos polos, né, ou regiões mais próximas dos polos. Então, isso mostra já há muito tempo a influência da luz no nosso metabolismo como um todo, né. Esse slide que vocês estão vendo aí, basicamente o que nós temos de interação luz-tecido, né. Se nós pegarmos aqui a superfície do tecido, e aí, então, essa radiação, um feixe incidente de luz, pode ser radiação solar, pode ser laser, pode ser LED, pode ser, então, radiação coerente ou incoerente, né, em termos de campo. E aí, então, nós temos um feixe incidente, nós temos a luz transmitida por essa amostra, que pode ser o tecido biológico, no nosso caso, ela pode ser refletida na superfície, ela pode ser espalhada para cá, ou retroespalhada, que nós chamamos, pode ter um espalhamento na sua parte mais interna, e pode ter absorção, né? Quando nós falamos de terapia, fundamentalmente nós estamos falando de absorção de luz, né? A luz tem que ser necessariamente absorvida para que nós possamos alterar alguma coisa no interior do corpo. Se nós falarmos em radiação de baixa intensidade, de baixa potência, o que ocorre é o surgimento de um efeito que nós chamamos de efeito fotoquímico, né? Luz gerando alterações químicas no processo, no processo biológico, né? Se nós falarmos em espalhamento, retroespalhamento, ou espalhamento direto, eu poderia estar fazendo diagnóstico. Essa luz interage com o tecido e sai do tecido, e aí eu posso captar essa luz e fazer uma análise espectral dessa radiação, e aí, então, podemos fazer tanto espectroscopia, diagnóstico por Raman, ou por fluorescência, inúmeras outras técnicas ópticas, refletância, que nos permite saber características desse tecido biológico, né? No caso de hoje, pensando em Covid, nós estamos pensando mais na questão da absorção da luz. Ou seja, a luz, uma vez absorvida pelo tecido biológico ou por diferentes estruturas do tecido, vai gerar efeito fotoquímico, fototérmico, fotomecânico ou fotoelétrico, uma das 4 opções. No nosso caso específico do Covid, nós estaremos olhando mais para o efeito fotoquímico, alterações químicas geradas pela luz, tá? Essa janela aí, que vocês estão vendo, chamando de janela óptica, optical window, nos dá informações de absorção do tecido. Isso aqui é absorção, escala logarítmica, né? E aqui eu tenho comprimento de onda saindo do ultravioleta, passando pelo azul, pela radiação visível, indo para o infravermelho próximo. Isso aqui é tudo infravermelho próximo, né? E aqui eu tenho água, que é essa linha contínua. Então, a absorção da água em função do comprimento de onda. Eu tenho absorção da água praticamente nenhuma aqui na região do visível, né? A água não absorve nada. Se você jogar luz visível na água, ela vai passar, vai transmitir. Na medida que você vem para o infra, essa absorção começa a ficar mais importante. Então, vocês podem ver, né, uma relação aqui, com picos bem intensos, aí 2 microns ou a 2.000 nanômetros, né? Se eu olhar a hemoglobina ou a oxihemoglobina, a hemoglobina com essa linha pontilhada, com absorção altíssima no ultravioleta, vem caindo na medida que eu venho vindo para o infravermelho próximo. A oxihemoglobina também parecida, que é essa linha pontilhada, tracejada, perdão, aqui, né? E aí ela não é linear, isso aqui depende de ligações moleculares, e alguns pontos, por exemplo, se eu quiser maior transmissão da oxihemoglobina, eu vou ter que vir aqui na região dos 700 nanômetros, é onde eu tenho menos absorção, ou menor absorção da oxihemoglobina, né? Então, se eu quiser transmitir luz, eu tenho que vir por aqui. Se eu quiser absorver luz, eu venho para cá, por exemplo, né? Venho para uma região que é onde a absorção cresce em relação a esse ponto aqui. Claro, posso vir para cá também, em outras regiões.
Depende do que eu quero trabalhar. O ponto é que, se eu atuar na região do ultravioleta, a radiação não penetra no tecido, ela praticamente atua na superfície, porque a absorção é muito alta, né? Então, eu não penetro profundamente no tecido biológico. Então, eu tenho que correr para a região do vermelho, ou o vermelho estaria na faixa de 700 nanômetros, ou para a região do infravermelho próximo, para cá. E eu tenho aqui também a melanina, né, que é o que dá pigmento à pele. Então, também tem uma absorção muito alta no ultravioleta e vem caindo para a região do visível e do infravermelho próximo, né? Exatamente por causa da melanina, se eu aplicar luz visível, luz ultravioleta no tecido biológico, nada penetra. A melanina bloqueia muito fortemente, né, nos primeiros microns de espessura do tecido biológico. Então, eu tenho que trabalhar, em geral, numa região que está próxima entre 600 a 1000 nanômetros, é uma região, a gente chama de janela ótica, que vocês estão vendo aqui, ó. Janela ótica começa na faixa dos 600 e vai até 1400, né? Mas, tipicamente, a gente atua mais entre 600 e 1000 nanômetros, aonde nós atuamos hoje, para fazer a luz penetrar e ter alguma ação fotoquímica no tecido biológico. Aqui eu tenho uma foto, né, que nos dá um pouquinho do que acontece na célula. Então, eu saí da superfície do tecido e estou vindo para a célula. Aqui é uma membrana celular, vocês estão vendo aqui, ó, a luz em 900 HNI, né, constante Planck multiplicado pela frequência, eu estou em 980 nanômetros. Aqui eu tenho 810 nanômetros, eu estou no infravermelho próximo, e aqui também no infravermelho próximo. Só que essa radiação, ela é absorvida pela membrana celular. Essa radiação, em 810, ela permeia a membrana e atinge a mitocôndria. Tanto essa quanto o vermelho também. 810 está no infravermelho próximo. O vermelho, que a gente usa muito também atua diretamente no citocromo C oxidase, que é uma enzima dessa mitocôndria, ou da mitocôndria, né? Então, a mitocôndria, como sendo o grande pulmão da célula, né, que produz energia, produz adenosina trifosfato, ela tem um papel fundamental em todo o metabolismo celular, né? Mas voltando um pouco aqui, então, se eu ativar a célula com 980, o que eu tenho é uma ação direta na membrana, né? E aí eu tenho uma atuação nesses canais iônicos, que são canais catiônicos, e libera a entrada de cálcio. Então, eu vou ter mais cálcio permeando essa membrana quando eu atuo em 980. Quando eu atuo em 810, essa luz passa direto pela membrana, não é absorvida pela membrana, e atua diretamente no citocromo C oxidase, no canal respiratório. E aí isso produz esses dois processos, no caso do citocromo C, atua na produção de ATP, né? E também atua na geração de espécimes reativas, né? Isso aqui seria, então, a ação que nós temos da luz sobre uma membrana típica, né? Membrana celular típica. Então, a luz tem uma ação bastante bem evidenciada já, talvez há 30 anos, nós já temos trabalhos que mostram resultados significativos da atuação da luz nesse processo. E aí, ligando um pouquinho mais para o COVID, a questão da luz, uma das hipóteses que nós temos hoje em relação ao COVID, hipóteses com base naquilo que tem sido observado na frente de atendimento, né, no caso da Itália, dos países europeus que tiveram um acometimento muito intenso de pessoas pelo COVID, nos Estados Unidos também agora, e o Brasil está aumentando a sua taxa agora. Mas o que acontece, dos pontos é que, quando eu falei anteriormente desse processo da membrana, né, o que eu tenho, no caso de uma célula da hemoglobina, né, uma célula sanguínea, é que eu tenho aqui dentro uma molécula
e essa molécula chama-se protoporfirina 9, é uma molécula produzida pelo corpo, que absorve luz, tá? E ela tem aqui no seu centro, não está aparecendo aqui, mas tem aqui no seu centro, um íon de ferro, um átomo de ferro, ligado aqui, nessa região central da molécula, né? Se ligando com 4 azotos, com 4 nitrogênios aqui nessa ponte. O que tem acontecido, né? Uma das coisas que tem sido observado é que o ferro está se desconectando dessa ligação molecular. E aí, esse ferro solto pela corrente sanguínea, sem a conexão, ele é altamente tóxico. E isso gera problemas seríssimos para o paciente, né? Sem contar que esse ferro é o responsável pela troca eletrônica que libera, que faz o oxigênio fluir pelo sangue, tá? Então, o ferro que fica nessa região central, através de troca eletrônica, transição eletrônica, ele faz com que o oxigênio circule pela corrente sanguínea. Então, se o vírus se liga a essa molécula de protoporfirina, aparentemente isso está acontecendo, é uma das frentes de pesquisa, é que a ligação do vírus com essa molécula tem feito com que esse ferro se solte dessa ligação, tá? Ele enfraquece essa ligação. Esse ferro solto na corrente sanguínea é um elemento tóxico para a corrente sanguínea, e, além disso, você não tem oxigênio disponível para alimentar células. Então, você tem 2 problemas. A toxicidade do ferro, né, e a não condução de oxigênio pela corrente sanguínea. A proposta nossa é trabalhar com dispositivos ópticos, aí pode ser laser ou pode ser LEDs, para que nós ativemos essa região, essa ligação ferro-nitrogênio, através da ação da luz sobre a protoporfirina 9. E, sabidamente, ela absorve luz. Então, a proposta é fortalecer essa ligação e, produzindo mais ATP também, porque você vai produzir adenosina trifosfato, e vai também, então, poder manter a integridade da protoporfirina e elevando ou mantendo o fluxo de oxigênio pelo sangue, tá? Então, essa é... E, para isso, aqui não interessa, são coisas mais específicas. E, então, a proposta é irradiar o tronco do paciente, né, com radiação óptica, e aí nós vamos... A proposta é trabalhar tanto na linha do vermelho quanto na linha do infravermelho, que nós atuamos tanto na membrana celular quanto nos teucromossomos sem oxidase, e também na protoporfirina. Então, com isso, a gente pretende atuar diretamente em cima dessa molécula, né? E, para isso, nós estamos trabalhando com um dispositivo, irradiando todo o tórax do paciente, com potências ópticas da ordem de 5 watts, distribuídas ao longo de todo o tórax, né? Então, isso faz com que essa luz, apesar de ser uma potência relativamente alta, ela está distribuída numa área grande, né? Então, nós temos aí densidades de energia da ordem de 2 joules por centímetro quadrado, o que é típico de aplicação clínica de luz em pacientes, com outras, né, para esse problema ou para outros problemas. Nós temos um exemplo que está sendo com muito sucesso nessa mesma área. Tem uma aluna nossa de mestrado trabalhando exatamente nessa linha em pacientes com pneumonia, só que aí com pneumonia bacteriana, não pneumonia viral, né? não advinda de vírus. E o resultado tem sido muito bom, onde pacientes que normalmente costumam ficar acamados por uma semana, ou internados por uma semana, têm saído do hospital com 2 a 3 dias. Então, menos da metade do tempo, redução do tempo de internação, né, de 7 para 2 a 3 dias, usando exatamente essa mesma tecnologia, ou seja, luz aplicado nesse processo. Tá? Eu tenho mais alguns slides aqui, mas são mais gerais, eu prefiro não entrar. Tá? Então, essa é a abordagem que a gente coloca. Obviamente que
entra também questões solares, né, para o paciente tomar sol, isso é benéfico, né, quer dizer, paciente que não está, obviamente, internado, né, ou pessoas, de uma maneira geral, pessoas que não estão acometidas pelo vírus, ou que tiveram algum tipo de, né, foram infectados, mas não tiveram nenhum sintoma grave, tomar sol também ajuda, porque até a vitamina D também que produz, atua diretamente no sistema imunológico, e também, exatamente essa questão que nós colocamos aí, que vai auxiliar na questão imune do paciente. Ok? Rodrigo, é isso que eu queria colocar na questão da fototerapia. E assim, Renato, é impressionante como a gente trabalha tão perto quer dizer, tão longe, mas tão perto, né? Ou seja, a gente tem muitos assuntos interessantes a serem conversados no dia a dia. Uhum. E o que você trouxe aqui me levantou uma dúzia de perguntas. Eu não vou conseguir fazer essa dúzia de perguntas agora, mas eu vou fazer algumas delas, porque não tem jeito. Uhum. Só para dizer, então, fazer uma contextualização das perguntas, eu tenho começado a trabalhar com fotoacústica, que nada mais é do que a aplicação de luz de alta intensidade para gerar um ruído, um sinal. Sim. E hoje mesmo eu coordenei uma banca de seminário, um seminário que ele faz seminários cotidianos no Inmetro, sobre o uso de fotoacústica para fazer a avaliação de oxigênio dissolvido no sangue, resumidamente. Uhum. Então, praticamente o que você falou, só que com outro enfoque. Você não mede o ruído, você mede a própria absorvância, desculpa, e a refletância da luz em hemoglobina, no sangue, etc. Portanto, já temos uma conversa interessante a posteriori, mas é de nossa conversa subsequente. Então, eu entendi que a sua proposta nada mais é do que usar, em termos genéricos, medicina translacional para avaliar o efeito do Covid. Só que, ao que tudo indica, espero que sim, o Covid vai passar. E espero que passe rapidamente. Uhum. Você acha, aí sim, uma pergunta que eu faço, você acha que todas as técnicas que estão sendo desenvolvidas, estão sendo propostas agora no seu grupo de pesquisa, né, usando laser, luz, como elemento de interação com o corpo humano, vai servir também para outros tipos de vamos dizer, de epidemias virais, ou de doenças virais, na verdade, Covid, né, doença viral, que possam vir a acontecer, ou que já estão presentes, ou o mecanismo efetivo do Covid, ele é tão específico, no sentido de captura do ferro, no sangue, etc., que esse tipo de abordagem será mais útil para o Covid e talvez nem tão útil para outras doenças virais com características semelhantes. Bom, a questão de vírus, o Covid mesmo tem várias frentes, né? Uma delas é essa, da conexão que se perde. Tem outra que é um efeito trombótico muito forte. O pessoal andou fazendo autópsia dos pacientes na Itália, principalmente, e se constatou uma coagulação muito intensa desses pacientes, ou seja, a questão aparentemente está no sangue, né? E isso, tanto a questão do ferro, a desconexão do ferro, onde você tem dificuldades respiratórias, porque isso acaba o fato de você não carregar oxigênio, quer dizer, o grande problema vai afetar em cima do pulmão, né? O pulmão não consegue fazer transferência de oxigênio ali no alvéolo, então esse é um ponto, né? Mas tem outras frentes, tem outra, como eu te disse, a questão da coagulação é outro nó que não está claro, né? Não está clara a origem. Claro que os imunologistas estão trabalhando desesperadamente nisso, dia e noite, para tentar identificar, mas são dois pontos importantes. O fluxo de carregamento de oxigênio ao longo da corrente sanguínea e essa questão da coagulação. Agora, essa ideia nossa surgiu do contrário. Nós estávamos trabalhando, esse caso dessa aluna de doutorado, a gente está trabalhando com pneumonia bacteriana, que não tem nada a ver com vírus. E o efeito
tem sido fantástico, né? Nós discutimos agora com outro colega, nós até mandamos ontem um projeto para o SUS, exatamente nessa linha, e está entrando um colega da UFMG, na área de recuperação desses pacientes, e ele está propondo também trabalhar com DPOC, né, com síndromes respiratórias, e com fibrose cística, que é uma doença que não se tem cura. Hoje o pessoal usa profilaticamente antibióticos para tentar manter esse paciente vivo. Não tem um tratamento adequado para ele, né? Então, discutindo com ele sobre a questão do Covid, ele sugeriu, ele tem pacientes ligados a essa área de fibrose cística, que exatamente o paciente não tem opção. Então, nós estamos vendo que essas técnicas, sejam para problemas virais ou para outros problemas, bacterianos, fúngicos, né, parasitários, seguramente podem resolver, podem ajudar muito, né? Eu entendo que esse pico do Covid vai passar muito rápido. Eu não estou vendo isso como muito longo o processo. Mesmo porque acredito que boa parte da população já está contaminada, mas não tem resposta, não tem sintoma, tá? Claro que o que aparece na mídia são questões mais graves, né, onde a pessoa vai a óbito ou, né, por questões muito graves na UTI, né? Mas é muito complicado você barrar um vírus. Com o trânsito que nós temos hoje no mundo, é impossível você barrar um vírus, né, com máscara e 4 paredes, né? No meu ponto de vista, isso não existe. Então, a minha percepção é que grande parte da população mundial já está contaminada, exceto aquelas ilhas totalmente fora de turismo, fora de qualquer ponto de conexão com o resto do mundo. Mas, se não, a grande massa do planeta, para mim, já está contaminada e não tem sintoma, o que é ótimo, né? Então, já tem vários estudos mostrando que 3% da população mundial teria resposta ao vírus. Então, os números que trabalhamos, pelo menos são os números que eu tenho acesso, é que em torno de 86%, entre 80% e 85%, vamos lá, botando 86%, porque foi o número que eu vi de um amigo meu que é médico, 86% dos contaminados são assintomáticos. O problema não é 85%, essa quantidade de assintomáticos que somos, e possivelmente eu já estou contaminado também, aliás, espero que já tenha sido contaminado, e como eu estou sintomático, ou seja, eu passei por esse processo. Mas o fato é que os sintomáticos são em torno de 14%, desses 5% têm problemas graves. E 5% dos que têm problemas graves, que mereceriam uma internação, cerca de, diminuindo ainda mais, 5% vão a óbito, ou seja, em torno de menos que, mas em torno de 0,05% da população vai a óbito em função do Covid. Não quer dizer que não tem muito mais outras mortalidades acontecendo junto. E essa é uma discussão que migra do técnico para o político, do político para o técnico. A gente não pode apenas fazer de conta que não existe essa migração de discussão, mas o fato é, quanto mais rapidamente eu digo, a população for contaminada, mais rapidamente vamos ficar imunes. Em compensação, se isso acontecer de maneira muito acelerada, o sistema de saúde vai entrar em colapso. Agora, o sistema de saúde entrar em colapso, né, isso sim é grave. Aconteceu na Itália, seleção de pessoas que mereceram viver ou não. Isso é muito grave. Todos mereceriam o mesmo direito a viver, mas em situações excessivamente graves, isso tem que ser considerado. Mas isso acontece no dia a dia. Não vamos entrar em discussões políticas, mas eu gostaria muito de entrar numa discussão técnica aqui, porque, de certa forma, o que você falou, Renato, aliás, dá vontade de conversar o resto do dia, só que eu acho que nem todos vão ter essa disponibilidade. Mas o fato é que vai ficar gravado esse nosso webinar. E pode deixar que eu vou pedir para o meu filho fazer a edição daqueles trechos que ficaram um tanto quanto parados. Mas o fato é que uma das situações interessantes a ser discutidas, né, que estão sendo discutidas atualmente, é o reposicionamento de fármacos. O que você falou foi sobre o reposicionamento, aliás, eu provoquei essa discussão, o reposicionamento de tecnologia de diagnóstico, né? Ou seja, a tecnologia de diagnóstico por fototerapia que você está
propondo e trabalhando com a sua equipe, talvez não seja útil, não útil, mas não tenha tempo hábil de dar uma amostra completa para o caso do Covid, né? Que é uma doença que, se tudo correr bem, daqui 3 meses a gente vai ter saudades, entre aspas. Mas o fato é que o reposicionamento de fármacos está seguindo na mesma linha. Por exemplo, estão falando sobre a cloriquina e demoraram muito tempo a falar sobre a cloriquina, porque a cloriquina já é utilizada há dezenas, com certeza, há mais de 100 anos, portanto, algumas dezenas de anos, para tratamento viral. As pessoas que vão para a Amazônia por tempo demorado já usam a cloriquina. O reposicionamento de fármaco, que é um termo técnico para as pessoas que trabalham em sílico, né? Em sílico é quando você usa meios computacionais para fazer uma atividade qualquer que seja, pode ser modelagem molecular, pode ser mapeamento genético, mas também reposicionamento de fármaco. O in sílico já era para estar pronto no momento em que a cloroquina foi levantada pela primeira vez. A cloroquina, desculpe. A cloroquina e a cloroquina, aquela outra forma dela, a dosagem dela, o composto químico dela com menos chance de causar problemas no organismo. Mas, em suma, o reposicionamento de fármacos, assim como a medicina translacional, e o in sílico, exatamente, hidroxicloroquina. O Daniel Durigan acabou de comentar isso aí. A hidroxicloroquina, pronto, com essa avaliação, já estão disponíveis e já tem estudos clínicos feitos há muito tempo. Não com esse vírus novo. O vírus é novo. É o Covid SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, exatamente. O SARS-CoV-2 é o novo vírus. Agora, o tipo de mal que ele causa não é novo. Tanto é que ele é já um novo coronavírus, portanto, ele já existia há um bocado de tempo. Mas tudo isso considerado, e só para complementar o ozônio eu já vi. O Marçal Santos está perguntando sobre o ozônio. O ozônio vai vir em seguida. Né? É a próxima conversa. Exatamente, o próximo módulo que o Renato vai conversar sobre. Mas só para finalizar essa minha intervenção, que já está sendo um bocado longa, Renato, você já pensou, se é que já não está fazendo, um artigo para a Revista Brasileira de Engenharia Biomédica, agora renomeada de Research on Biomedical Engineering, sobre o uso de fototerapia e ozonoterapia em relação específica ao Covid? Está com uma chamada aberta, e também já fazer um anúncio, o grupo de ultrassom, né, do qual eu faço parte, dentro da engenharia biomédica, a gente já está fazendo, já está praticamente concluído uma revisão, não é uma revisão sistemática, mas é uma revisão bibliográfica recente e profunda sobre o uso do ultrassom de pulmão, chamado de lung ultrasound, portanto LUS, o LUS como sendo uma das ferramentas para fazer o diagnóstico rápido e precoce e com suficiente precisão dos acometimentos de SARS, ou de ARDS, na verdade, né? A gente tem usado o termo ARDS, que é o que a Associação Internacional de Doenças Respiratórias Agudas utiliza. Você já pensou ou está fazendo uma coisa dessa linha, Zangaro, no seu grupo, sobre o uso de fototerapia para diagnóstico e para tratamento com base no que já tem sido publicado? Bom, com isso eu faço a minha intervenção, você responde e imediatamente já pode começar, por favor, o seu terceiro módulo, que está sendo muito interessante, esse nosso seminário, mas já passou do tempo que a gente tinha planejado originalmente. Mas à vontade. Ok. Nós encaminhamos um trabalho recentemente para essa chamada da RBB, né, da revista Brazilian Journal, RBE. Mudou o nome, agora me enrolei. Não, desculpe, agora não, já tem um ano e pouco, mudou para Research on Biomedical Engineering. Research on Biomedical Engineering, exato. RBE, que era o nome original, que era o nome original, que é Revista Brasileira de Engenharia, em suma. Exato. Sim, nós mandamos um artigo, mais na área de modelamento matemático, para disseminação do Covid. Foi mandado já semana passada, nós mandamos para essa chamada da RBE. E nós estamos fazendo short communication exatamente nessa área de fototerapia para laser medical science, que está mais ligada à área de ótica, né? E talvez a gente gere um terceiro artigo
aí sim, de novo, para a RBE. Vamos ver se vai ter caldo suficiente para publicar o Short Communication e também um artigo mais inteiro para a RBE. Essa é a proposta. Agora sim, pronto. Foi? Foi, agora tá. Tá, deixa eu rodar aqui as slides. Ok. Então, a questão da ozonoterapia também é um tema que nós trabalhamos há uns 7 anos aqui no programa. E a ozonoterapia não começou como ozonoterapia, nós começamos a usar ozônio para a área de desinfecção e esterilização, né? E, obviamente, pensando em questões de contaminação em hospitais, em lixo hospitalar, e tem uma efetividade muito grande o uso do ozônio para esse fim, né? Bom, mas já é uma técnica bastante antiga, quer dizer, que foi descoberta há muitos anos, em 1840, com Schonben, e que depois acabou, aliás, como a Madame Curie também, né, descobriu o raio-x e depois acabou morrendo por causa disso. E esse Schonben também, de alguma maneira, acabou vindo a óbito em função de contaminação pelo Bacillus anthracis. Mas o ozônio, para quem já teve contato, né, tem um cheiro muito forte. O nome vem do ozon, vem do grego, que significa exatamente cheiro, né? É um gás instável, reativo, oxidante, tem um tempo de meia-vida de 20 graus, de 20 minutos a 20 graus Celsius. Na medida que a temperatura eleva, esse tempo de meia-vida cai bastante, né? Então, e se decompõe em oxigênio. Então, é um elemento reativo extremamente importante porque não contamina, né? Ele passa de O2 para O3 e volta a ser O2, né? Volta a ser novamente oxigênio quando recombina. Então, é um elemento, quer dizer, diferente dos químicos convencionais, onde você acaba contaminando o meio ambiente de maneira muito expressiva, né? Então, é o que vocês estão vendo aí, ó. Nós temos aqui uma molécula de oxigênio que se quebra, né? Um oxigênio vem para cá, outro vem para cá, se liga a uma outra molécula de oxigênio aqui. Então, esse oxigênio que está aqui se liga com essas duas e gera um O3 aqui. Mesma forma, esse outro pedaço do oxigênio, esse outro átomo do oxigênio, vem para cá, se liga a uma molécula de O2 e vira 3O2, vira um O3, né? Então, nós temos 3 moléculas de oxigênio que se transformam em 2 moléculas de ozônio, né? E essa molécula de O3 é extremamente reativa, ela ataca fortemente qualquer matéria orgânica, né? Então, basicamente o princípio de funcionamento do oxigênio, do ozônio é exatamente a sua reatividade. Ele também é gerado em pequenas quantidades, naturalmente. Você pode sentir o cheiro do ozônio quando raios caem próximos, né, de casas. Esse cheiro se propaga pela atmosfera. É exatamente a radiação elétrica, né, a energia elétrica do raio, ionizando o ar, né, e gerando o O3. Uma outra forma de nós gerarmos o ozônio é através de um reator desse tipo, né, onde você tem aqui um eletrodo central, aqui na entrada vem o oxigênio. Em geral, nós usamos oxigênio. Você pode usar o ar ambiente, só que você tem muita umidade, teria que secar esse ar para evitar que você tenha problemas de operação do reator. Então, a gente acaba usando oxigênio medicinal. Como é uso médico, a gente prefere usar o oxigênio medicinal, que além de gerar uma concentração mais alta, evita o problema de operação do gerador, né, do reator, perdão. E aqui, então, do lado de cá, tem ar mais O3, ou seja, nitrogênio, oxigênio e o O3 que é gerado, tá? Fundamentalmente, nós chamamos isso de efeito corona, né, que é uma aplicação de uma tensão bastante alta aqui, né, e com esse oxigênio passando pelo centro,
Essa tensão aqui gera na faixa aí de dezenas, ou de unidades de quilovolt, depende do tamanho dessa cavidade, pode ser 1 kV, 2, 3, 10 kV, vai depender do tamanho dessa cavidade aqui, né? Então, se aplica uma tensão entre essa casca e esse centro, e o oxigênio, ao passar por aqui, é ionizado e gera, então, esse O3 que nós podemos aplicar em qualquer meio. Então, essa é a forma de produção clássica de ozônio. Nós temos aqui máquinas de ozônio que nós mesmos montamos, são de pequeno porte, são geradores de 3 gramas hora, mas já faz um trabalho bastante importante na área médica, né? Médica, odontológica e outras áreas. Se nós olharmos a capacidade, o potencial de oxidação do ozônio, ele só perde por flúor, né? Nós temos bem acima do cloro, bem acima do hipoclorito, bem acima do dióxido de cloro, do permanganato de potássio, do peróxido de hidrogênio, e o ozônio está em 2,07 milivolts aqui de potencial de oxidação, o que é bastante alto, né? Se nós olharmos para a parte de desinfecção e esterilização, ele destrói micro-organismos, né, através da oxidação de componentes celulares vitais, altera a permeabilidade da célula, colapsa a atividade enzimática celular, altera ácidos nucleicos e atua sobre bactérias, fungos, leveduras e filamentosos, né, no caso dos fungos, e vírus e protozoários. Então, o vírus é um dos eixos que também nos dá guarida aqui. Em aplicações, nós temos bastante ampla a parte de aplicação, né? De alimentos, para a parte de desinfecção de alimentos. Você pode usar hipoclorito também, é muito usado, né? Mas a vantagem do ozônio é que não tem resíduo, né? Não tem resíduo nenhum, de cloro inclusive, né? Na água, né, para piscina principalmente, tem pessoas que têm muita reação ao uso de cloro em piscinas, acabam usando ozônio. Para ar, para limpeza de ambientes, limpeza que eu digo de centros cirúrgicos, então, o ar que está sendo controlado, né, que você quer manter limpo, câmaras, né, de armazenamento, então você pode usar isso para desinfectar por ozônio, ou esterilizar, depende. Tratamento de efluentes, nós temos aqui no Brasil, Piracicaba, se não me falha a memória, não, perdão, Sorocaba, seria a primeira cidade a trabalhar com água ozonizada para a rede pública, né? Na Europa isso já é bem mais comum, para se evitar usar o cloro, né? E aí, então, você não tem o residual de cloro, não precisaria ter a priori, né? Apesar de que a legislação exige que se tenha um residual de cloro na água. Nós sabemos que existem malefícios enormes produzidos pelo cloro, consumido como nós consumimos. Tudo bem que são pequenas, né, concentrações de cloro, mas, obviamente, ao longo da vida, seguramente tem alterações importantes no sistema biológico. E aqui na saúde, hospitais, clínicas, odontologia, veterinária, né, é o nosso foco de atuação mais próximo do nosso grupo. Aí tem duas opções que já são bastante utilizadas na Europa, principalmente, em vários países europeus, Itália, por exemplo, a autohemoterapia. Normalmente, quando você quer atuar com ozônio diretamente na corrente sanguínea, a autohemoterapia é a opção mais razoável, né? Você, tipicamente, coleta 50, nesse caso, da autohemoterapia maior porque tem mais sangue envolvido, 50 a 100 ml de sangue venoso, com anticoagulante, você, então, coleta esse sangue e, nessa garrafa que vocês estão vendo aqui embaixo, né, o sangue vem para cá e aqui você injeta oxigênio nessa concentração de no máximo 80 microgramas por ml de sangue, né, para evitar, não elevar, para evitar hemólise, né. Então, você faz essa mistura é simplesmente feita agitando levemente essa garrafa. Então, o ozônio entra em contato no interior dessa garrafa, né? Você injeta o ozônio aqui dentro, que já está o sangue, agita, vira essa garrafa, né? Agita levemente,
E aí a oxidação, a ação do ozônio no sangue é muito rápida, coisa tipicamente de 1 minuto. Tá? 60 segundos é o tempo que nós fazemos esse procedimento. E aí você reinjeta no paciente. Tá? E aí o sangue é reinjetado via intravenosa. Né? Tem várias aplicações, desordens circulatórias arteriais, angiopatia diabética, doenças causadas por vírus, que é o nosso caso aí, hepatite B e C, eu coloquei aqui o Covid-19, e deficiência imunológica em geral. Essa proposta de ozonização de sangue para combater o Covid está sendo feita em Turim, por uma equipe de médicos, onde, obviamente, o uso do ozônio é bastante comum, né? E o relato que nós temos não é um artigo que não está publicado, mas a gente teve acesso, de 36 pacientes que estavam com casos semicríticos, não eram casos críticos, mas semicríticos, 35 tiveram redução da morbidade e não foram para a UTI. Tá? Então, é um número bastante significativo e eles estão tentando aumentar o uso, né, ensaios clínicos usando ozônio para esse fim. Né? A outra possibilidade é a autohemoterapia menor, onde você coleta numa seringa como essa que está aqui embaixo, 5 a 10 ml de sangue venoso, contendo, então, 10 a 15 microlitros da mistura de oxigênio e ozônio. Tá? A concentração de 10 a 40 microgramas de O3 por ml de sangue. Então, são duas técnicas, uma autohemoterapia maior, para casos mais graves, onde você quer uma atuação do ozônio de maneira mais enfática, ou a autohemoterapia menor, onde você também tem uma atuação importante no processo. As possíveis ações do ozônio, né, nós temos aqui vários fatores de melhora de metabolismo, de regulação do estresse oxidativo, que apesar do ozônio ser um oxidante, o que ele faz é despertar o sistema imune para reagir contra essa oxidação, né? Um dos casos, né? E aí, então, você mantém alerta o sistema imune, evitando, então, que você tenha um aumento do estresse oxidativo. A metabólica intervém na liberação de alta-cóis, que seriam os neurotransmissores, citocinas, que é um problema grave que é acontecido no caso do Covid, a gente pode falar um pouquinho. Tem um amplo espectro germicida, né? E efeito imunomodulador também. Então, seriam essas pontes que faz com que o ozônio possa atuar de maneira positiva na ozônio do Covid. Né? De maneira mais direta, o que nós temos da ação do ozônio no Covid-19 é que o ozônio atua em trabalhos na área de imunologia. O ozônio induz a síntese do 4-hidroxinonenal, é um transitor de sinal, que determina uma maior resistência aos agentes pró-oxidantes. Então, tem menos agentes oxidantes disponíveis. E uma resposta ao estresse oxidativo. Aquilo que eu falei antes. Ele atua no sistema de maneira que o corpo tem uma reação aos oxidantes. Tá? Ele, sendo oxidante, ele meio que sinaliza, olha, eu estou entrando, respondam aí. Mais ou menos isso. Né? Essa é claro que respeitando as concentrações. E esse 4-hidroxinonenal, que é o 4-HNE, induz a produção de várias enzimas antioxidantes, dentre elas o sódio, o CAT e o HO1, resultando em expressão reduzida de citocinas pró-inflamatórias e na indução de citocinas anti-inflamatórias. Uma das questões que está surgindo na análise do Covid é que está havendo eles chamam de tempestade de citocinas. Vocês podem ver no último parágrafo desse slide, né? Então, o duplo papel do antioxidante e do anti-inflamatório permite o ozônio modular a interleucina 6, impedindo a ocorrência de tempestade de citocinas, um evento crítico da infecção por Covid-19. O que aparentemente está acontecendo no sistema humano, no sistema biológico humano, é que o Covid, ao atuar na corrente sanguínea, está disparando uma liberação brutal de citocinas.
né, que são neurotransmissores que disparam uma cascata de sistemas inflamatórios. Para o corpo se proteger, as citocinas dizem, olha, se vamos inflamar para atacar o vírus, né? A inflamação dispara um monte de reações para o vírus. Só que, com o excesso de citocina, o que está acontecendo é que o corpo não consegue reagir. Quer dizer, não é que não consegue reagir, a própria quantidade de pró-inflamatórios acaba produzindo uma inflamação em excesso no corpo, tá? Então, é o sistema imune, em vez de proteger, está atacando o próprio corpo, tá? Isso é um dos mega problemas que está sendo levantado, que eles chamam de tempestade de citocinas. Então, a ideia do ozônio está sinalizando, olha, eu estou entrando, eu sou um oxidante. E ele responde o contrário, e esses antioxidantes só de CAT-HO1, né, acaba gerando uma redução, eles chamam de expressão reduzida de citocinas, né, e na indução de citocinas anti-inflamatórias. E aí, então, você controla, né, você ataca o vírus, mas não ataca o próprio corpo, que é aparentemente isso que está se percebendo nesse processo, né? Então, essa é um pouco a proposta, né, do uso de ozônio. Problemas que nós temos no Brasil. O ozônio não é uma terapia autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. Por quê? Bom, é bom não entrar na questão política, mas, obviamente, existem muitos interessados, né, em não fazê-lo, porque, obviamente, isso vai competir com medicamentos, né, e, obviamente, a grande indústria farmacêutica tem interesses outros que não seja isso, né, porque o ozônio não é um medicamento tradicional, ele vai ser gerado por um equipamento e não está na mão das farmacêuticas isso. Então, isso é um empecilho, né, apesar de que tem vários elementos positivos do ozônio no mundo inteiro, na área de saúde, né. Então, esse momento é um momento chave, né, para que se estabeleça ensaios clínicos permitindo o uso do ozônio, que já existem inúmeras publicações no mundo, né? A Itália talvez seja o mais evidente, que nós tínhamos o velho Bossi, da Universidade de Siena, que já é falecido, mas fez um belíssimo trabalho ao longo da vida inteira, trabalhando com ozônio, e em vários outros países da Europa, os Estados Unidos tem, acho que são 3 estados que usam ozônio, como lá é estadual, a liberação, o Canadá usa, a América Latina, alguns países usam, e o Brasil ainda está emperrado nessa proposta. Mas uma boa forma da prova a prova dos 7, ou prova dos 6, seria exatamente abrir para ensaios clínicos, né, pessoas que estão em estado crítico que não têm. E então você coloca como adjuvante esse tipo de tratamento. Eu acho que é algo que vale muito a pena se fazer, né, em não havendo outros estudos, outros tratamentos que sejam efetivos, né. Então, aqui em relação ao uso do ozônio, nós estamos tendo conversa aqui com o Hospital Municipal de São José dos Campos, não é para uso terapêutico, é mais para desinfecção de salas, né, de salas cirúrgicas, ou de UTI, ou de aquela sala que se troca a roupa, né, dos médicos, né, médicos, enfermeiros, pessoal de saúde, que em geral ali tem uma contaminação muito alta, né, porque o pessoal vem infectado, tira a roupa, coloca a sua roupa e nesse ínterim acaba se infectando. Então, esse é um trabalho que a gente vai fazer na área de desinfecção. Mas na área de terapia, essa é a nossa aposta. E aí estamos buscando também parceiros que possam topar, do ponto de vista clínico, o uso do ozônio. Bom, é isso. Eu só aqui apresentando o grupo de pesquisa nosso. Somos 15 pesquisadores aqui no programa. E aí está o meu endereço, meu e-mail de contato e telefone local de contato. Renato, normalmente, durante um seminário desse, eu costumo anotar apenas uma página ou meia página, só que, não sei se você consegue ver aqui, eu anotei umas 3 páginas de comentários que, infelizmente, não vai ser possível falar sobre todas as observações, aliás, as curiosidades e observações que eu fiz sobre o seu tema. Eu sugiro que você agora encerre o compartilhamento, porque aí aparecem as
imagens de cada um. Entretanto, não é possível eu deixar, assim, barato, né, usando um termo vulgar, sobre o que você apresentou para a gente. Renato, isso era para ter sido apresentado, esse tipo de tema é para ser pauta principal do Ministério da Saúde o tempo todo, constantemente. E você chamou atenção que, no finalzinho, quase no final da sua fala agora, que não é aprovado pelo Ministério da Saúde, né? O Conselho Federal de Medicina, CFM. Pelo Conselho Nacional de Medicina, né? Isso. CFM, exatamente. Conselho. A Valéria fez esse comentário aí. Aprovou, mas não o CFM. Tá. Sobre ozonoterapia. E você também veio já com, assim como você veio com a questão, você já veio com a solução. E por que eu vou dizer qual é a solução que você próprio apresentou, né? O ensaio o uso de O3, de ozônio, para esse tipo de tratamento ainda não foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, mas seria interessante se ele fosse utilizado nessa situação de pandemia, situação de estresse, de fora da normalidade, como uma perspectiva já que tem estudos, vamos dizer, estudos científicos que o balizam como sendo um possível tratamento, seria interessante se fossem feitos ensaios clínicos a respeito. Por exemplo, eu não sei se você está a par, mas a gente teve uma grande questão sobre os ventiladores pulmonares, né? A discussão de 2 semanas atrás era os ventiladores pulmonares. Não sei se ainda é uma discussão, porque parece que já foi equacionado. O Ministério da Saúde já autorizou, mesmo ainda na gestão autorizada, a compra de vários ventiladores pulmonares em estágio... Bom, na verdade, o que ele autorizou na ocasião foi a compra de ventiladores pulmonares produzidos por uma empresa, a Magnamed, com um apoio tecnológico da empresa Flextronics. Isso foi assunto do nosso webinar de 3 semanas, né, aqui no canal SBEB. E naquela discussão ficou muito claro o seguinte: a Anvisa flexibilizou o registro dos seus equipamentos, o Inmetro flexibilizou, na verdade, abriu mão da sua necessidade, da necessidade de fazer a certificação de equipamentos eletromédicos, segundo o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, isso tudo de maneira ágil para que as soluções fossem apresentadas. Concomitantemente, o Ministério da Saúde já fez um contrato, né, foi reforçado pelo atual ministro da Saúde, que o contrato de compra de vários equipamentos de respiração pulmonar vão ser feitos. E, em paralelo, o que podem fazer os pesquisadores, né? Esse foi o tema do painel da SBEB de 2 semanas. Mas o que os pesquisadores podem fazer? Eles não podem concorrer, e nem devem concorrer com a velocidade que uma indústria tem capacidade de ter, né? Se a indústria já tem o equipamento aprovado pela Anvisa, já tem regulamentado, então é muito mais fácil colocá-lo no mercado. O que pode ser feito, inclusive, foi o que o professor Jurandir Nadal, da UFRJ, né, um dos responsáveis, o líder atual do laboratório de pulmonar do Programa de Engenharia Biomédica da COP, o que ele e a equipe dele optaram por fazer? Eles não vão ter tempo de fazer com que os ventiladores que eles estão desenvolvendo sejam colocados no mercado, mas eles podem fazer ensaios clínicos. Ele pode fazer com que esse ventilador seja colocado como um instrumento dentro de um ensaio clínico. Portanto, assinando o termo de conhecimento livre esclarecido, TCLE, para cada um dos que for usar aquele instrumento. E, entre aspas, pior das hipóteses, vão ser mais instrumentos, mais ventiladores pulmonares colocados no mercado. O termo de conhecimento livre esclarecido, inclusive, é uma demanda do Estado do Rio de Janeiro. O governo do Estado do Rio de Janeiro já decretou o uso da cloroquina há mais de 1 mês, como sendo passivo de uso em casos graves, e todo profissional de saúde que o administrar, médicos, né, basicamente que o administrar, tem que solicitar para o paciente que ele assine o termo de conhecimento livre esclarecido, o TCLE, e, portanto, é pesquisa. Estamos trabalhando em nível de pesquisa, só que pesquisa não retroativa e não passiva. Estamos trabalhando em pesquisa ativa, proativa. Pelo que você apresentou agora, Renato, a ozonoterapia é mais do que ativa, é muito proativa. Como é que está o entendimento, a conversa
com as partes legais, para que a ozonioterapia seja, por exemplo, introduzida dentro do SUS como um mecanismo para mitigar os processos virais advindos do Covid, da Covid, porque é uma doença, então é a Covid, da Covid, e também de outras doenças virais que virão. Então, nós temos uma amiga que ela foi presidente da ABOS, da Associação Brasileira de Ozonoterapia, que está à frente disso já há vários anos, e o que está batendo sempre é a briga feroz com o Conselho Federal de Medicina, porque eles batem dizendo que não há comprovações, o que é balela, a gente sabe que é, porque tem publicações bastante significativas mostrando a eficácia do ozônio em vários tratamentos. Mas, de novo, é briga grande por causa de interesses econômicos, né? Então, o Conselho Federal, o CFM, bloqueando, o SUS não está muito à vontade, provavelmente, para avançar nisso, né? O que precisa é ter mais espaço de abertura para ensaio clínico. Eu diria, esse caso do Covid seria uma excelente plataforma, porque você tem pacientes morrendo sem tratamento adequado, né? E então mostrar a eficácia. Eu acho que isso pode ser um divisor de águas para fazer com que esse tipo de técnica venha a ser utilizado de maneira mais enfática, né? Então, a professora Emília, ela está já há muito tempo, há mais de 10 anos, batalhando nesse front, né? Ela é médica e está nessa frente tentando convencer as autoridades. Só que isso ainda tem alguma coisa para descobrir. Talvez a gente consiga, a partir de agora, mudar um pouco essa cultura, né? Eu tive, há uns anos atrás, nos Estados Unidos, falando exatamente sobre isso, e a questão era a mesma. Eu falei, por que não se usa, né, ozônio? E aí a questão foi a mesma coisa, a mesma questão. Discuti com pessoas da área de pesquisa, que trabalhavam em laboratórios com ozônio, e trabalhavam também com fototerapia, um laboratório muito parecido com o que nós fazemos aqui, e a resposta foi a mesma. As farmacêuticas não querem entrada desse tipo de produto no mercado, né? E isso acaba sendo um mega problema para transpor, já que tem, né, interesses econômicos imensos por trás disso. Mas ela é a pessoa que tem bastante atuação nessa linha, e espero que agora a gente consiga vencer essa barreira. Eu acho, Renato, que a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, que é a promotora desse webinar, trazendo você como convidado especial, tem a obrigação profissional de levar essa bandeira à frente. Eu tenho certeza que a partir desse momento, isso já passa a ser um ponto importante, né? Uma missão que a SBEB vai levar. Tá? Vamos conversar em detalhes, inclusive, sobre outros assuntos que surgiram aqui no meio do caminho. E o efeito corona não foi esquecido, não, tá? O efeito corona que você mencionou agora, que ajuda a separar o ozônio, aquele nosso texto de divulgação. Não é o vírus corona, hein? Eu sei, exatamente. Então, ficou muito claro. Aliás, ficou muito jocosamente interessante. O efeito corona que gera o ozônio, quer dizer, ajuda a... Pode matar o corona. Pode também matar o corona. Portanto, é o efeito corona de duas cabeças. Isso é um suicídio. Ótimo. Vamos falar sobre isso. Eu só queria agora, para finalizar, apresentar duas colocações que a Valéria Antunes fez sobre ozonioterapia. Ela disse que tem até pós-graduação para a estética, somente para farmacêuticos, fisioterapeutas e medicina estética. Esse foi um comentário que a Valéria Antunes fez. Não sei se você vai querer comentar alguma coisa, mas já emendando... São programas de especialização, não é mestrado, doutorado aprovados pela CAPES, eu estou em impressão, tá? Não tenho certeza, mas eu acho que é isso, e deve ser através da Associação de Ozônio que é dado esses programas. Pode ser. Exatamente, a Valéria acabou de comentar que é isso mesmo, portanto, sim, ozonioterapia pós-graduação. E ela, particularmente, agora sim, a Angélica Lupatelli, também presente aqui no nosso seminário, disse que ela disse que utiliza em estética, né? Ozonioterapia em estética.
Só que antes desse comentário da Angélica, o Daniel Durigan comentou que o ozônio pode ser usado para desinfecção de instrumentos de cirurgia no lugar da autoclave. Na verdade, ele não comentou, ele perguntou. O ozônio pode ser utilizado para desinfecção de instrumentos cirúrgicos no lugar da autoclave? Complementando a pergunta. Poderia ser utilizado para insumos como aventais e máscaras? O que você tem a dizer a respeito, Renato? Sim, pode ser. Para essa área de instrumental cirúrgico, já tem coisas bastante usadas há bastante tempo, usando ozônio. É muito mais efetivo, inclusive. E para máscaras e aventais também pode ser. Né? Tem que ver se, que em geral, máscaras e aventais, a priori, são descartáveis. Só que agora, com essa falta de insumos que está na praça, pode ser uma opção interessante, sim, de trabalhar com isso para desinfecção. Senão o cara vai usar uma máscara contaminada, vai se contaminar, vai piorar a situação em vez de protegê-lo, né? Mas sem dúvida que é totalmente factível. Perfeito, Renato. Eu acho que cumprimos muito mais do que a expectativa do nosso webinar, e também, inclusive, pelo prazo, né, pelo tempo, que foi bem extenso. A Angélica ainda está comentando aqui, deixa eu ver só com os comentários. O Marcelo Santos disse que também é utilizado em odontologia, com certeza, né? E a Angélica Lupatelli comenta também que a diminuição do estresse oxidativo melhora os resultados nos tratamentos estéticos. Complemento ao que ela tinha falado anteriormente, que ela usa em fisioterapia dermatofuncional, né? Estética ou fisioterapia. Perfeito. Na área de odonto, tem trabalhos aí bastante interessantes na área de desinfecção de canais, né, de canais endodônticos, porque é um problema sério de você conseguir retirar todo, ou desinfectar ou esterilizar o canal, né? Então, o ozônio, normalmente é feito vácuo e você introduz a posteriori ozônio para depois instrumentar e fechar o canal. Isso é bastante efetivo também. Perfeito. Bom, com isso tudo conversado, eu acredito que tenhamos encerrado aqui os temas, né, os tópicos, eu anotei alguns outros elementos aqui, e nesse momento, Renato, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, e eu espero que todos entendam, né, que estamos com problemas graves nesse sentido de distanciamento social e afastamento social. Por exemplo, eu tenho um problema que o Renato não tem. O problema é que o meu cabelo está completamente desgrenhado, porque eu ainda tenho bastante. Já o Renato não está passando por esse problema particular, né? Nenhum problema. E vale a pena essa jocosidade, até porque somos amigos há bastante tempo, né? Então, Renato, eu tenho muito a agradecer, né, como organizador desses webinars da SBEB, a sua presença. Os temas que você trouxe foram 3 temas que têm muita pertinência ao nosso interesse, né, o interesse da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. E antes de passar para você a palavra para as considerações finais, eu gostaria de dizer que semana que vem já temos um webinar programado. O webinar da SBEB na semana que vem vai ser no dia 7 de maio, quinta-feira da semana que vem. Ele tem a ver com a marcha virtual da ciência organizada pela SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. A SBEB, Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, vai junto com a Sociedade Brasileira de Metrologia fazerem um webinar em conjunto, falando como que a metrologia está atuando dentro da prevenção ou da identificação de ações relativas ao Covid-19. Então, já estão convidados agora para o próximo webinar. Esse webinar que estamos fazendo agora, vai ser gerado um vídeo que vai ser feito upload na página do canal SBEB, no YouTube. Então, quem não teve oportunidade de assistir presencialmente, vai ter oportunidade de assistir depois. Quem esteve presencialmente, no momento temos 21 participantes, chegamos a 26, 27 no pico, e significa que foi uma boa aceitação. Renato, agora eu peço que você fale presente, né? Fale suas palavras finais para a gente encerrar essa gravação. Ok. Bom, obrigado aí a presença de todos que participaram conosco nessa conversa. Rodrigo, acho que essa iniciativa tua do webinar pela SBEB é algo extremamente relevante, coloca, né, principalmente agora, numa situação que nós estamos vivendo de isolamento social,
acaba sendo uma das formas da gente disseminar, discutir e socializar informações que são relevantes para a área de saúde e para a área científica também. Conto contigo, então, nessa tua abordagem em relação a colocar como bandeira, né, da SBEB a questão do ozônio, acho que é fundamental, vai trazer benefícios muito grandes para a sociedade, a custos muito razoáveis, né, muito baixos, inclusive para o SUS, se isso vier a ser adotado pelo SUS. E me coloco à disposição aqui para todos que participaram conosco, eu sei que tem vários alunos do nosso programa que estão como ouvintes aí, um abraço a todos vocês, e até uma próxima, então. Muito obrigado. Obrigado, então, Renato. Repetindo mais uma vez, agradeço a audiência, a plateia. Nesse momento, então, encerramos a gravação do nosso webinar. Como falei, ele vai ser disponibilizado no canal no YouTube, assim que ele for editado, e assim será. Perfeito. Renato, obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade, e sempre conte com a SBEB. Aliás, você é um dos grandes atores da SBEB já há muitos anos, e que assim seja. Obrigado, então. Eu vou encerrar a gravação. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.